Alô galera goiana, alô galera vilanovense, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova venceu o Goiás por 1-0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês dados, vou trazer para vocês mapas, vou trazer análises desta vitória colorada sobre a equipe alviverde, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte deste projeto que é dedicado ao futebol goiano. Deixe o seu like, uma forma de prestigiar o nosso trabalho, e fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de computador ou de impressora para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Atendimento em qualquer lugar do estado de Goiás. 991437700 é o telefone, é o WhatsApp da Viegas Printer Locação de Impressoras. Vila Nova 1, Goiás 0. Vamos ver como é que ficou a tabela de classificação, né? Vamos conferir a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após esse jogo. Lembrando que a rodada ainda terá 5 jogos, né, para ser concluída, mas até o momento a classificação é essa, na noite deste domingo. O Vila Nova subindo para o G4. América líder 21, Avaí segundo 21, Operário terceiro 21, Vila Nova em quarto lugar com 20 pontos. O Goiás caiu para a 7ª colocação com 18. Os dois podem perder posições após a conclusão da rodada. O Vila, por exemplo, pode perder posição para o Sport, pode perder posição para a equipe do Santos, para o Mirassol. Já o Goiás pode perder posição para o Curitiba, para o Mirassol, para o Ceará. Então, são alguns exemplos, né? Mas a posição de momento é essa: Vila Nova quarto, Goiás sétimo, o Vila com 20, o Goiás com 18 pontos conquistados. Nós que estamos caminhando, né, para 1/3 do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos agora conferir os dados, os principais números do jogo. Aí está, posse de bola, 42% para o Vila, 57% para o Goiás. No pré-jogo eu até afirmei, né, falei dessa possibilidade de que o Goiás tivesse uma posse de bola maior no jogo. As finalizações, o Vila com menos posse de bola, mas com mais finalizações, 10 do Vila contra 6 do Goiás. Cada equipe finalizou 4 vezes na direção do gol. A precisão nos passes foi parecida, 87% para o Vila, 86% para o Goiás. Os cruzamentos, o Goiás cruzou mais 18, cruzamentos do Vila 24 do Goiás, lançamentos, o Vila 32 lançamentos, o Goiás 36, e os desarmes, 13 para a equipe colorada, 11 para o time esmeraldino. E nos escanteios, 4 para o Vila, 7 para a equipe do Goiás. Agora vamos conferir os times, né, que os treinadores utilizaram. Luizinho Lopes por parte do Vila, Márcio Zanardi por parte da equipe do Goiás. Vamos colocar primeiro na tela o mandante, o Vila, que esteve em campo com Denis, Elias, Quinteiro, James e Juan, né? Na lateral aí foi o Juan, tá bem? O Cristiano Ralph, o Igor Henrique, que deu lugar ao João Lucas, né? Lá na frente o Todinho, que começou o jogo, foi substituído logo aos 10 minutos pelo Juan Christian, que depois foi substituído pelo Apodi. O Henrique Almeida deu lugar ao Giovani e o Alisson jogou os 90 minutos. Time do técnico Luizinho Lopes. Agora o Goiás, do técnico Márcio Zanardi. Tadeu, Ian Souto, o David Braz, o Edson, depois o Brenner Herculano, Diego, Marcão, Juninho, depois Rafael Gava, Luiz Henrique, que saiu para a entrada do Cristiano, o Elton Matheus, depois Regis, que fez a sua estreia com a camisa do Goiás, Thiago Galhardo, que saiu para a entrada do Pedrinho, e o Paulo Baia. Então essa aí é a formação alviverde neste jogo. Agora o mapa de calor, esse é o mapa do Vila. Como o Vila teve uma posse de bola pouco superior aos 40%,
normalmente você tem poucas manchas de calor nesse percentual de posse de bola. Mas o Vila, com algumas manchas ali próximo ao seu gol, isso são bolas cortadas, né? E também tiro de metas, esse tipo de jogada. E já um pouco mais de posse de bola na intermediária pelo lado direito, na divisa ali do meio-campo. Agora o Goiás, na sua posse de bola, uma posse de bola predominantemente na intermediária, né? Mas uma posse de bola que durante o jogo se mostrou ineficiente, né? Pelo menos daqui a pouco a gente vai falar isso na análise do jogo, mas em termos de posse de bola, o Goiás ficou muito nessa posse de bola do campo defensivo até o início da intermediária no seu setor ofensivo, pouca presença próxima à grande área da equipe do Vila. Então já trouxemos aí como é que ficou a classificação, como as equipes jogaram, os dados e também o mapa de calor nessa nossa análise, nesse nosso pós-jogo aqui de Vila Nova 1, Goiás 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Agora vamos propriamente dito à análise do jogo. Eu achei o Vila muito mais competente dentro do jogo. A estratégia do Vila, ela prevaleceu durante a partida quase que completa. O Vila tinha uma proposta de dar a bola para o Goiás. O Vila não se incomodou com essa posse de bola, mas assim que o Goiás tentava sair, até que ali no Tadeu e os zagueiros o Vila deixava o Goiás jogar, mas quando o Goiás tentava fazer essa transição ofensiva, o Vila teve um alto índice de recuperação de posse de bola na intermediária ofensiva, ou às vezes na intermediária defensiva, mas longe do seu gol. E aí sim o Vila iniciava uma transição, e uma transição perigosa, que principalmente no primeiro tempo, em que ela foi mais eficiente, o Vila teve chances claras de abrir o placar e acabou desperdiçando e perdendo boas oportunidades, principalmente com o Juan Christian. Mas o Vila conseguia executar muito bem essa ideia, né? Já o Goiás, que tentava sair com essa bola pelo chão, ela era uma ideia inacabada. O Goiás tentava com os zagueiros, não queria forçar o passe no volante, a equipe não baixava para receber o passe, então ou o zagueiro ou o Tadeu acabava fazendo a bola longa para disputar a segunda bola. Então o Goiás propôs algo, mas não conseguiu executar, que foi essa ideia de sair pelo chão. O Goiás ficava rodando entre os zagueiros, o Vila não subia a marcação, esperava o Goiás sair e o Goiás não tinha uma competência, tanto que no intervalo o técnico o Márcio Zanardi troca o Juninho pelo Gava, justamente com esse intuito de dar um pouco mais de qualidade quando a equipe tinha essa posse de bola. E nessa ideia, né, que eu falei da questão da estratégia, o Vila pecou nas finalizações, né, mas a ideia foi muito bem executada. Perdeu duas oportunidades boas com o Juan Christian. Uma outra jogada que o Henrique Almeida, por muito pouco, né, não consegue fazer o desvio e marcar o gol. Então um Vila bastante presente no setor ofensivo no primeiro tempo. E o Goiás chegou duas vezes no primeiro tempo. A cabeçada do Marcão, na única jogada lúcida do Goiás no jogo, né? Se a gente pegar uma construção bem feita do Goiás, aquela foi a única no jogo. O Galhardo colocou na cabeça do Marcão, ele cabeceou e levou azar, né? Ali ele tirou do goleiro, a bola acabou batendo no travessão e não entrando. Poderia, quem sabe, até mudar o jogo, mas foi o que o Goiás conseguiu. E depois o Goiás, numa bola lançada para o Wellington Matheus, ele tenta tirar do Denis, mas não consegue. Foi os lances de perigo do Goiás. Na segunda etapa, o Vila já não conseguia ter aquela mesma presença ofensiva, encaixar os contra-ataques com a mesma qualidade do primeiro tempo, mas chegou ao gol, né? Numa jogada construída pelo lado esquerdo, o Igor fez o gol, um bonito gol, né? Uma batida de primeira, aproveitando uma ajeitada do Juan Christian, e a partir dali o Vila defendeu o resultado, e defendeu muito bem. Qual foi a defesa que o Denis fez? Qual foi o lance de perigo que o Goiás levou ao Vila? O Goiás basicamente ficou cruzando bolas na área para um bom desempenho do Quinteiro, do James. Eles afastaram praticamente tudo e o Vila garantiu a vitória sem sustos. É lógico que você está ganhando por 1-0, o risco de você ceder o empate existe, mas o Vila não correu sustos. O Luizinho reforçou
a marcação, ele tira o Henrique, coloca mais um volante, reforçou a cabeça da área e deixou o Goiás cruzar bolas na área de maneira incessante, mais cruzamentos que não levaram qualquer perigo para a defesa colorada. Então, uma vitória justa e merecida do Vila no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Eu falava para vocês dessa questão da saída de bola, foi algo que me chamou a atenção. Vou até desenhar o Goiás aqui nesta saída para a gente deixar isso um pouco mais exemplificado, né? Vou desenhar aqui o Goiás para a gente, para essa situação ficar um pouco mais clara. O Goiás ia fazer a saída de bola. Ele fazia aqui com 3 zagueiros e o Tadeu, certo? Abria 2 zagueiros e fazia aqui com 3 zagueiros o Tadeu. Inclusive isso, já que o Tadeu iria participar, né, esse é um fato, já que o Tadeu ia participar dessa saída de 3, você não precisava desse zagueiro central, né? Você podia puxar o zagueiro central para a segunda linha e usava o goleiro. Eu nem entendi por que é que o Goiás usava 3 e usava o Tadeu. Tanto que você, torcedor, deve ter acompanhado. Vários momentos usava o Tadeu junto com o zagueiro. Você vai usar o goleiro na saída de 3, sobe um dos outros, você faz uma linha mais forte aqui na segunda linha. O que é que o Vila fazia? O Vila não espetava aqui, ó. Ele não espetava nessa primeira linha para tirar essa saída de bola. O Vila encaixava a marcação muito bem aqui, ó, tirando os passes, né? Ele subia os volantes e ele tirava os passes dessa forma. Então o Goiás com a bola, se quisesse trocar entre os zagueiros ia, mas o Vila cortava as linhas de passe. A linha de passe no lateral, no volante, no outro volante, no lateral. Então os zagueiros ficavam rodando essa bola aqui, tentando achar esse passe. Quando o Vila subia um pouquinho a marcação, ou o zagueiro dava o balão, ou voltava no Tadeu que dava o balão. Então a ideia do Vila sobrepôs a do Goiás neste quesito. Um outro aspecto foi na questão da saída de bola. Vou inverter o campo aqui agora, colocar o Goiás saindo com essa bola. O Zanardi insistiu com os 3 zagueiros em tempo demais, né? Então o Goiás tinha 3 zagueiros aqui o tempo todo, mas a ideia do meia, ele tinha que subir o meia, porque 2 aqui eram volantes, né? Então 2 eram volantes, ele tinha que subir o meia para fazer os 3 lá na frente, e o time ficava sem esse cara aqui, ó. O Galhardo ainda voltava para fazer. O Herz acabou entrando um pouco mais à frente. Então foram detalhes táticos que eu observei nessa vitória do Vila sobre o Goiás pelo placar de 1-0. Vamos falar aqui individualmente dos jogadores. Denis não foi exigido, né? Ele errou ali no tempo numa saída daquela duelo do Matheus, mas conseguiu corrigir, mas não foi exigido. Elias discreto, não comprometeu, mas ajudou um pouco. A zaga do Vila segura com o Quinteiro, até o James hoje foi bem, que é um jogador que eu tenho criticado aqui, mas foi bem no jogo. O Juan também discreto, controlou bem as investidas do Goiás por ali. Cristiano bem no jogo. Ralf, uma partida de razoável para boa. Igor Henrique, não só pelo gol, mas voltou a ir bem. Juan Christian faltou a finalização, né? O Juan Christian, ele criou muita coisa, principalmente no primeiro tempo. Ele conseguiu criar muita coisa. O que ele não conseguiu foi finalizar com qualidade, mas foi um jogador que deu trabalho para a defesa esmeraldina. Mas não pode perder os gols que perdeu, né? Principalmente aquele segundo, que ele saiu cara a cara com o Tadeu. Tem que ter mais qualidade na finalização. A ideia do Todinho eu gostei, o Todinho pelo lado, né? O Luizinho ainda não tinha usado isso, mas ele optou por fazer essa escolha. Pena que apenas com 10 minutos ele já precisou trocar, mas como o Juan entrou bem no jogo, né? O Juan não teve foi a capacidade de finalização, mas o que se espera de um ponteiro ele conseguiu executar com boa qualidade, acabou não sentindo a falta do Todinho. Henrique movimentou muito, né? Faltou
um pezinho ali dele em alguns momentos para fazer o gol, naquela bola cruzando a pequena área do Goiás por pelo menos 2 vezes. E o Alisson é o dono do time, né? Um cara que você pode ver que o Alisson não é substituído. Em um país onde os ponteiros são trocados todos os jogos, o Alisson praticamente joga os 90 minutos de praticamente todas as partidas do Vila. Então, mais um bom jogo do Alisson, esse diante da equipe do Goiás. No Goiás, Tadeu foi bem no jogo, não comprometeu o gol, a bola foi longe dele. Os 3 zagueiros do Goiás tiveram muita dificuldade para sair jogando, né? Apesar de o Edson um ex-volante, o David Braz tem uma boa técnica, o Ian assim, é muito forçado, né, ver o Ian com a camisa do Goiás, mas eles não conseguiram encaixar essa saída. Os 2 volantes, não gostei do Juninho, acho que foi bem substituído no intervalo. O Marcão, a jogada dele encaixou de novo, né? Dessa vez ele parou na trave, mas ofensivamente a jogada dele encaixou de novo. Na marcação achei que ele falhou um pouco. Perdeu uma bola em que depois o Juan Christian sai na cara do gol. Não conseguiu ser aquele Marcão tão combativo. Os laterais do Goiás omissos no jogo, precisavam participar mais. O Dieguinho vem participar um pouco já na reta final depois que toma o gol, mas até ali pouquíssima participação. Luiz Henrique demorou para sair, o Vila encontrou muito espaço em cima dele, principalmente no primeiro tempo. O Galhardo não nitidamente fora de ritmo de jogo. No tempo em que ele deu conta correr, ele criou a melhor oportunidade do Goiás, mas muito fora de ritmo o Galhardo. O Wellington Matheus não disse ao que foi o Onésio Brasileiro Varenga, partida fraquíssima do Wellington. Paulo Baia também uma partida muito fraca. E os jogadores que entraram, eu achei que o Gava conseguiu dar uma movimentação até interessante ao meio campo do Goiás. O Goiás conseguiu ter um pouco mais de posse de bola depois que o Gava entrou no time. Os outros não acrescentaram. Cristiano não acrescentou, Pedrinho não acrescentou, não foram jogadores. O Regis, né, que acabou fazendo a sua estreia discreta, bastante apagada a estreia do meia. Ele até entra, quando ele entra, eu achei ele jogando muito adiantado. Ele poderia ter trabalhado um pouco mais recuado, até porque o Goiás tinha muita dificuldade na criação da jogada, e eu achei o Regis em muitos momentos muito para dentro da área. Não adiantava ele ficar ali, sendo que o Goiás não conseguia fazer a bola chegar lá, e ele entrou para fazer a bola chegar lá. Depois que o Herculano entra no jogo, ele baixa um pouco, aí ele participou um pouco mais do jogo, mas não foi decisivo de maneira alguma. E o Brenner Herculano foi aquele jogador esforçado, e só. Tá bem? O trabalho dos treinadores, o trabalho do Luizinho foi bastante superior ao trabalho do Zanardi. O Luizinho, o que ele pensou para o jogo, o Vila conseguiu executar, né? O Zanardi, ele precisa encontrar novas soluções para o Goiás. As equipes adversárias conseguiram encaixar a marcação nesse sistema dele e ele não conseguiu criar alternativas. É nítido isso. Depois que o Goiás começou muito bem, chegou à liderança da Série B, os adversários conseguiram achar o jogo, conseguiram encaixotar o Goiás, e pode observar que as dificuldades que o Goiás tem são basicamente as mesmas em todos os jogos. Ele não consegue criar, ele não consegue mais jogar, não consegue transições rápidas, o time ficou arrastado. Então, essas foram aí as minhas principais impressões desta vitória do Vila sobre o Goiás pelo placar de 1-0. Você, torcedor, também tem as suas considerações, você também tem as suas reflexões, então fique à vontade para falar delas aqui no nosso chat, pois aqui nos comentários desse vídeo, pois o nosso canal é bastante aberto a isso, tá bem? Meu muito obrigado a todos vocês. Se ainda não for inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever. Se não deixou o like, deixa o like, é uma forma de carinho com o nosso trabalho. O meu muito obrigado a todos vocês, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.